Olá, tudo bem? Eu quero contar um pouquinho da minha história, novamente, porque eu acredito que quando a gente conta a nossa história, a gente pode curar, né? A nossa história está cheia de milagres, cheia de detalhes que quando a gente fala eles, parece que a nossa dor é aliviada e a gente gera transformação, tanto para mim mesmo quanto talvez para você que está ouvindo essa história. Então, vamos lá. Eu me chamo Sara, eu sou do interior de São Paulo e eu tenho 35 anos. Sou casada, mãe de 3 filhos lindos que Deus me deu e eu descobri a artrite reumatoide há mais ou menos 13 anos atrás. Os primeiros sintomas da artrite reumatoide, que foram especificamente o dedo e o pé que começaram a ficar vermelhos, a inchar, a doer todos os dias e a sentir a rigidez matinal, né, a famosa rigidez matinal muito típica na artrite reumatoide, começaram justamente depois de uma viagem que eu fiz do Brasil. Eu fui para a Noruega conhecer a família do meu esposo, o lugar que ele vivia, e fazia muito frio na Noruega, e voltei para o Brasil, para Fortaleza. Naquela época eu morava em Fortaleza, isso foi em 2006, em dezembro, e quando eu voltei para o Brasil, no outro dia eu acordei e começaram as dores. E dali nunca mais eu melhorei, nunca mais eu fui a mesma. Faltava um mês para o meu casamento, eu estava muito ansiosa, muito nervosa, muitas coisas para fazer e aquelas dores ali todos os dias, todos os dias. Eu lembro de ter casado com muita dor nos meus pés, ao final eu já tinha que ficar de pé no chão mesmo, que eu não aguentava mais, doeu muito mesmo os meus pés no dia do meu casamento. E assim as dores continuaram. Fui primeiramente num ortopedista e ele achou simplesmente que era uma inflamação, me deu um corticoide, suspeitou de artrite, né? Fiz até o exame, deu positivo, fator reumatoide, mas ele não achou que fosse uma artrite. Ele preferiu somente dar, né, aquele corticoide para alguns dias e assim eu passou a dor por uns dias, então ficou por isso mesmo. E até que eu fui embora para a Noruega. Em 2007 eu fui morar na Noruega e foi lá quando eu recebi o meu diagnóstico, né? Depois de alguns meses, em novembro de 2007 eu consegui consultar e logo o médico, naquela época o médico de família, suspeitou da artrite reumatoide e me encaminhou para o hospital de reumatologia. E já na primeira consulta com o reumatologista, eles confirmaram que eu tinha artrite, né? Eu já tinha feito exames de sangue, raio-x, também ultrassom. Eles sempre fazem, os reumatologistas fazem ultrassom nas articulações para ver se há inflamação, se a artrite está ativa, e havia constatado tudo isso, então eu comecei ali no final de 2007 a tratar com metotrexato e prednisolona e o ácido fólico. E tomava também cálcio, na Noruega sempre eles me davam cálcio com um pouquinho de vitamina D e era isso que eu usava, porque muitas vezes, né, por conta de usar esses remédios, a gente tem essa dificuldade de cálcio também no nosso corpo, então eles mandavam tomar esses remédios ou esse suplemento. E assim foi o meu começo com a artrite, não foi tão difícil, na verdade, foram só mesmo quando eu não usei nada, que a dor era demais, mas começando o tratamento foi muito bem, na verdade eu não tenho que reclamar, o início, os primeiros anos, sempre foi tudo tranquilo, sempre que eu fui fazendo o tratamento dava tudo certo. Depois passaram 2 anos, eu já estava com vontade de engravidar, então eu queria ter o meu primeiro filho. Aí eu comecei, né, com autorização médica, eu deixei o metotrexato, porque você não pode tomar na gravidez. Então 6 meses antes de começar a tentar, eu deixei o metotrexato. E ali depois de 6 meses eu tentei a gravidez e fiquei grávida do meu primeiro filho. E durante já dessa tentativa até engravidar e até depois de ter o bebê, eu continuei usando corticoide. E o corticoide sempre, aparentemente, não fez mal nenhum, mas naquela época eu tomava 30 miligramas e depois baixou para 15. E até então sempre tudo bem. Nunca tive assim muitas coisas difíceis, na verdade. Continuei fazendo, depois que eu tinha já o meu filho, aí eu comecei a tomar outra vez metotrexato e sentia assim, eu tava bem, mas eu sentia já que os meus punhos não estavam tão bons, que continuavam assim a piorar.
E é incrível, porque durante todo esse tempo, né, eu me formei no magistério e quando eu fui para a Noruega eu trabalhei numa creche, né, no jardim de infância, eu era assistente, então eu ajudava, trabalhava muito com crianças, mas ali depois de um tempo eu senti que já era difícil para mim a mobilidade nos punhos. Sempre, o meu pior sempre foram os punhos, então eu sentia assim a certa dificuldade, então eu buscava assim não fazer tanto esforço físico, porque com as mãos, porque isso era o mais difícil para mim. E depois que o meu filho nasceu, nós fomos, naquela época nós nos mudamos para o México, eu e meu marido, como missionários, nós fomos para lá trabalhar com jovens, crianças de comunidades carentes. No princípio eu ajudava, uma época que eu fiz um projeto com mulheres e ensinava para elas a fazerem bijuterias, coisas assim, pulseiras, brincos, colares com miçangas, com macramê. E eu amava tudo isso, era muito satisfatório você poder ajudar outras pessoas e elas poderem fazer para vender, então gerar um pequeno negócio. E isso assim me dava assim uma alegria muito grande mesmo. Mas chegou um tempo que eu já senti certa dificuldade, que eu sofria muito. Então eu fazia uma coisa, eu tinha que descansar muito tempo porque eu ficava com as mãos doloridas, né? Gostava de pintar, eu fazia pinturas também, então eu tinha que pintar um pouquinho, descansar muito, pintar um pouquinho, só um pouquinho por dia. Então eu sempre percebi que a minha dificuldade era nas mãos. E passou o tempo, nós nos mudamos para o norte do México e lá eu engravidei da minha segunda filha. E já nessa época eu havia assim, como eu queria engravidar novamente, eu fiquei daí só tomando corticoide. Então já em 2000 e final de 2012, começo de 2013, eu comecei só a usar corticoide. E aí foi seguindo, né? Fui tentando. Tive minha filha em 2014, tive ela novamente, né? O segundo parto também foi parto normal. Com a minha filha, ela nasceu em casa, tive um parto planejado, humanizado, foi em casa, com uma banheira e aquela coisa assim, espetacular mesmo. A melhor experiência que eu tenho na vida, sem dúvidas, foi essa, foi incrível. E sempre me sentindo muito bem, muito saudável. As minhas gravidezes sempre foram muito tranquilas. Eu não tinha aquele mal-estar, nem enjoo, nada. Nunca passei mal em gravidez nenhuma, nem da artrite, nem daqueles mal-estares da gravidez em si, né? Nunca tive. Então eu sempre desfrutei. Eu, por mim, eu vivia grávida, assim, naquele estado de gravidez, porque realmente fazia muito bem para minha saúde. Depois que a minha filha nasceu, eu e meu esposo fomos convidados para ser tutores de adolescentes que saíam de casas-abrigo, né, de orfanatos, e elas vinham morar numa casa nesse projeto que a gente fazia parte. Então nós fomos tutores de 6 adolescentes e eu tinha mais os meus 2 filhos agora. E ali o meu papel de ser mãe, dona de casa, né, de fazer comida para toda aquela gente. Elas me ajudavam com os serviços assim na casa, mas eu tinha que dar conta de certas coisas também que é de mãe, né? Então eu já senti que no final ali, de 2014, 2015, eu já estava assim ficando bem pior das mãos, os punhos eu sentia muita dor, então já era mais difícil para mim fazer comida, levantar uma panela, levantar peso. E minha filha fez 1 ano, 2 meses e eu engravidei do terceiro filho. Então foi muita coisa, né? Tomando só corticoide, sendo mãe de um monte de gente agora, com uma filha pequena, dormindo mal, né? As noites ainda, minha filha sempre foi ruim para dormir de noite. Então foram muitas coisas e no final de 2015 nós resolvemos voltar a viver na Noruega. Nós deixamos, né, esse projeto, saímos de lá e fomos morar na Noruega. Eu estava grávida do terceiro filho e quando eu cheguei na Noruega, até eu conseguir consultar com um médico novamente, por questões de eu não tinha o visto, então era complicado eu só ir no médico, não era fácil. Então quando eu fui, eu peguei uma médica, tipo assim, a médica que apareceu lá pra mim, né? Então ela não sabia do meu caso, não era especializada nessa área de reumatologia nem nada, então ela só me disse que não, você não pode seguir tomando tudo isso de corticoide, a gente tem que diminuir, isso é muito perigoso, o corticoide faz mal. Só que eu fiz um desmame muito rápido, de 15 miligramas eu fui para 7,5 e já fui logo para 5. E no meu caso já estava avançado já o desgaste, né, das articulações dos punhos, eu já estava já com quadro de artrose. Então, de repente, o pouco de movimentos que eu estava tendo com dificuldade piorou muito mesmo. Então, eu fiquei travada, as mãos atrofiou,
perdi totalmente, assim, o movimento da mão direita, principalmente, da esquerda eu tenho 30% hoje em dia. E aí eu tinha ainda meu terceiro filho, né, que tava para nascer, e em todo esse tempo ali eu trabalhando ainda de professora substituta, professora de espanhol, eu sempre estava envolvida com a área da educação, né, de alguma forma ou de outra, tanto na área social e voluntária como missionários, mas também já trabalhando de novo na Noruega. Então nasceu meu filho e eu tive que decidir, né, entre tentar amamentar e seguir cuidando dele ou cuidar da minha saúde, porque eu fui bem. A médica me confrontou: você precisa se cuidar, se você não se cuidar, você não vai conseguir dar conta de nada e nem do seu bebê. Então eu tinha meu filho de 1 mês e eu não conseguia mais carregar ele, eu não conseguia mais nem levantar, nem, sabe, segurar para amamentar, era muito difícil mesmo. Então eu lembro de ter ido na consulta médica e ela falar: você tem que parar de amamentar hoje e a gente precisa já começar a fazer os seus exames para você poder começar a tomar os biológicos semana que vem. Então, assim, eu lembro que eu fui, chorei muito com a reumatologista, mas ela foi uma pessoa muito amável. Foi uma das, das poucas reumatologistas que eu me senti à vontade em chorar e me senti entendida. Porque ela me entendeu, ela, tipo, me abraçou. Eu lembro que ela é da Romênia, então é uma pessoa mais cálida, uma cultura talvez mais, né, calorosa, amorosa. E ela me disse: não, mãe, você tem que estar bem, você vai ficar bem e o seu filho vai ficar bem também. Ele vai se acostumar, o importante é o seu amor, o importante é você estar junto com ele. Então eu lembro que eu fui para casa aquele dia e amamentei ele pela última vez e foi difícil, mas eu sei que também foi a decisão correta, porque eu não podia continuar daquela forma, né? A gente sabe que a artrite, quando chega a um estado avançado, você não pode pensar 2 vezes, né? Se você vai se tratar ou não. Você tem que tomar uma decisão ali mesmo, porque a gente sabe que às vezes não fica só na mão. Aí vem o ombro, vem a perna, vem o pé, vem o joelho, é o corpo inteiro. Então eu precisava estar bem para eu poder estar bem para os meus filhos. E eu lembro que daí eu amamentei ele pela última vez ali e já fui já tomar a injeção que a gente faz, tipo um teste, né, de tuberculose, fui já fazer o raio-x e tudo mais, pra ter certeza que você não tem tuberculose, para você começar o tratamento com biológico. E então foram uns dias muito difíceis, eu precisei ir na farmácia comprar remédio, pedi pro médico me receitar um remédio para parar de produzir o leite, porque você parar de amamentar assim do nada é a pior coisa que tem, né? Te dá febre, dói, você não consegue levantar os braços. Então eu tava acabada emocionalmente e fisicamente, né? Porque eu não esperava que ia ser tão forte assim essa mudança do nada. Mas meu filho pegou a mamadeira fácil e ele sempre foi muito comilão, então ele adorou uma mamadeira, agarrava e feliz da vida ele tomava, né? E já ali na próxima semana eu comecei a usar os biológicos, eu tinha começado com um Mira naquela época, e era intravenoso, então eu tinha que ir no hospital e ficava lá. Cheguei até a internar um primeiro dia para ver se não ia ter nenhum efeito contrário. E eu sempre reagi muito bem aos tratamentos, assim, sempre eu nunca fui de passar mal depois, de vomitar ou ficar, né, com enjoo, dor de cabeça, me sentir mal. Eu sempre reagi bem às medicações. Então, e ali começou, né, aquele tratamento lá de infusão, você recebe ele, aí dali 2 semanas, ou dali 4 semanas de novo, depois de 6, depois de 8. E aí ficou assim, cada 2 meses ou cada 8 semanas eu ia receber a infusão intravenosa. Mas depois de um ano, mais ou menos, os anticorpos começaram outra vez, né, no exame de sangue a mostrar que eles já estavam subindo outra vez, então já não estava mais fazendo efeito. Eu comecei a ter dores outra vez. E é esse que é o probleminha do biológico, né, porque ele funciona, mas até um certo tempo depois o corpo começa a reconhecer aquela medicação e a combater ela, então já perde o efeito. E aí eu troquei para Benepali, é o mesmo que o Etanercept, né, o nome dela. E com isso eu continuei e já tem agora 2 anos e meio que eu uso esse Etanercept, que agora se chama Embrel. E tem me feito bem, sabe? Eu me senti assim que a doença
tá assim estagnada, né? Ela tá controlada. Se eu parar de tomar, volta tudo de novo, né? Aconteceu esse ano comigo, né? Por causa da pandemia, eu não, a gente tá, vamos parar, vamos voltar ao raciocínio. A gente depois, né, de 2 anos usando tratamento e tudo mais, então a gente se mudou agora para Portugal, porque a gente percebia que mesmo morando na Noruega, mesmo fazendo tratamento biológico, eu não tava 100%, sabe? Eu vivia com fadiga, vivia doente, vivia com gripe, com infecção, com vírus, sabe? Parece que a garganta sempre estava inflamada, sempre com sinusite, porque o remédio faz isso, né? Ele deixa a gente mais suscetível a infecções. Então, mesmo eu trabalhando, eu gostava do meu trabalho, eu dava aula como professora assistente bilíngue, então os alunos brasileiros ou de língua espanhola, eu dava aula para eles para explicar no nosso idioma, no idioma deles, os conteúdos que tá em norueguês. Alunos que estão recém-chegados no país. Então eu gostei muito, foi uma experiência maravilhosa para mim, mas a gente tinha esse desejo de vir para Portugal. E foi, né, em agosto do 2019, nós conseguimos finalmente nos mudar para cá. E foi assim, loucura tudo isso, né? Porque nesses últimos anos, mesmo eu fazendo o tratamento biológico, essa mão eu perdi, né? Eu perdi os movimentos do punho, o desgaste foi tanto que não teve jeito. Então era tanta dor que eu sentia que eu pedia para os médicos, por favor, eu quero colocar uma prótese, eu não consigo ver outra opção. Vocês não têm remédio para dor de artrose, né? Vocês não têm remédio para esse atrito que tá ali osso com osso o tempo inteiro. Então eu consegui, lutei e com 1 ano e meio eu consegui a cirurgia da prótese. Então eu coloquei, em 2018 eu coloquei uma prótese, foi feita uma artroplastia, que é aquela prótese que garante, né, os movimentos, não 100%, mas garante. E graças a Deus eu me adaptei muito bem com ela, né? Eu achava assim que ela ia resolver 100% dos meus problemas, e não é bem assim, né? Eu não tenho as dores que eu tinha antigamente, eu consigo dormir à noite, eu consigo, né, ter uma vida normal dentro dos meus limites, mas como até era se esperado, eu não tive a vida normal que eu imaginava. Então chegou um ponto assim que eu tive que recorrer mesmo a uma aposentadoria por invalidez parcial, não é 100%, até mesmo porque no princípio, né, quando eu pedi, eu pensava assim, eu dou conta de trabalhar uns 2, 3 dias por semana e os outros eu descanso, né, eu tenho mais um repouso. Então eu pedi a aposentadoria parcial, porque realmente era difícil. Agora eu consigo fazer muitas coisas, mas eu tenho que me cuidar. Eu não posso dirigir mais que 10 minutos, eu não posso carregar peso ou abrir coisas, ou, sabe, tipo, passar o dia sozinho dentro de casa fazendo serviço de casa, eu não consigo, eu tenho que ter muito cuidado. Porque senão ou ela sai do lugar, ou então ela dói, ou então essa mão eu sobrecarrego essa mão que já está ruim. E aí sempre foi essa briga, né, de saber os meus limites e saber até onde que eu podia fazer as coisas. Mas graças a Deus eu consegui essa aposentadoria parcial ano passado, e ela começou exatamente, né, a ser, eu obtive ela para exatamente o dia que eu havia, o mês que eu havia planejado me mudar para Portugal. E dentro, né, do sistema da Europa e tudo mais, eu tinha esse direito de aqui mesmo eu poder receber. Então, valeu a pena, né, todos esses anos que eu estive pagando impostos na Noruega e dentro desse sistema, porque finalmente eu consegui, né, esse benefício que eu jamais esperaria, né, antes dos 35 anos, uma aposentadoria. Olhando assim para trás, era algo não tinha imaginado jamais, mas Deus sabe todas as coisas, né? Se eu soubesse que o mau uso do corticoide ou o mau desmame, as consequências que ele teria, eu não teria feito o que eu fiz no passado. E hoje eu gosto muito de alertar as pessoas. Hoje a minha mensagem é essa: não brinque com a doença, não brinque com os corticoides, não tome remédio fora, né, da receita médica, do que o médico te recomendou, porque é muito perigoso. O nosso corpo é uma máquina e ele tem que funcionar direitinho, senão ela para de funcionar. Então hoje, assim, eu busco alertar muitas pessoas por causa disso, porque eu tive que chegar a esse ponto, né, de uma invalidez. Porque é justamente o ponto que eu queria chegar, sobre quem vê cara não vê artrite. Às vezes eu tô com as pessoas, e quando eu conheço pessoas assim, né, pela primeira vez, começo a conviver com as pessoas, demora elas perceberem que eu tenho uma doença.
E demora ainda mais elas perceberem que eu tenho limitações. Porque às vezes elas vão entender porque eu falo, eu tenho artrite, e a pessoa, tá, mas a pessoa não tem ideia do que é que a artrite implica na minha vida. Hoje, né, o vídeo em si é um pouco, o meu desejo era contar um pouquinho a minha história, mas era também falar, simplesmente contar, né, a minha trajetória, né, de algumas lutas, alguns desafios, mas também de muitas vitórias, porque só quem vive tem ideia do quanto que cada coisinha dessas é um milagre. O meu milagre, assim, maior não foi a cura, mas o meu milagre maior é estar aqui hoje e poder passar uma mensagem de otimismo para quem está começando agora. Talvez tem muitas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico e estão desesperados, estão assim em processo de luto, porque é como se o mundo caiu, como se o céu desabou, como se não tem mais futuro. E eu quero dizer justamente o contrário, existe esperança, existe uma solução, existe um caminho reservado para você, que não tem que ser talvez o meu caminho de invalidez, de prótese, de limitações. Você fazer tudo direitinho, né? Se você encontrar um médico que te ajude a cuidar do todo, não somente do qual remédio você vai tomar, mas uma pessoa, né? Médicos, profissionais que te ajude a ver o todo. Tenho certeza que você tem um futuro brilhante pela frente. Você pode continuar sendo o que você sempre foi, ou você pode ainda mais começar novos sonhos, novos projetos. Talvez aquilo que você está adiando, talvez agora que você tem esse diagnóstico, talvez agora é a hora de investir nisso. Para você entender que a artrite não precisa ter você. A artrite não precisa dominar a sua vida e atrapalhar tudo, parar tudo. Pelo contrário, você pode dominar a doença, você pode tomar as rédeas da sua vida. Imagine a artrite como um cavalo e você está sentado nele. Mas quem tem as rédeas é você. Então você consegue manipular, você consegue, né, direcionar a sua vida de acordo com aquilo que você faz, né, os cuidados que você tem, as formas, né, corretas de tratamento, o seu estilo de vida. Há muitos vídeos que eu tenho, muitas outras pessoas também que falam do estilo de vida. Por quê? Porque a gente consegue controlar, a gente consegue ter as rédeas na mão. E é super importante a gente estar atento, né, aos perigos da doença, que não são uma fatalidade, que não são necessariamente que vai acontecer contigo, mas é importante você saber as consequências que tem, tanto boas quanto ruins, dependendo da forma como você decide viver com essa doença. E hoje eu posso te garantir que eu tenho, assim, estou me reencontrando, né? Eu acho que do ano passado para cá mudou muito a minha vida, porque aí finalmente viemos morar num lugar que me faz bem, né? Para minha saúde, para o minha mentalidade, pro meu espírito, né? Eu tô num lugar que tem muito sol e era o que eu mais sentia falta quando eu vivia na Noruega, né? Eu tinha aquele desejo de sentir aquele calorzinho, né? Do sol em mim. Então isso me dá muita paz de espírito, muita alegria, saber que eu tô no lugar certo. E eu estou assim me redescobrindo, sabe? Eu estou assim, eu resolvi contar a minha história. Eu resolvi também chamar outras pessoas para contar a sua história, porque eu sei que isso pode transformar. Isso pode trazer uma nova forma de ver a vida e lidar com tudo isso, porque é super importante. Se você não estiver bem com a doença, se vocês dois não estiverem de bem, é complicado. É praticamente uma sentença. Mas se vocês fizerem as pazes, se você fizer as pazes com a doença, vocês conseguem andar de mãos dadas, mas você direcionando ela, você falando, a gente vai por aqui, eu tenho esse plano e você vai comigo, sabe? É mais ou menos isso. Então, eu queria deixar esse vídeo hoje para você, te animando a enfrentar da melhor forma possível, não ver mais como uma sentença, mas como um redirecionamento da sua vida. Quem sabe você não estava indo pelo lugar certo, quem sabe você não estava na direção correta. Mas, como para mim, a doença me fez olhar para a vida de um modo mais com propósito, de falar, peraí, no que eu estou gastando a minha vida, no que eu estou gastando as minhas mãos. Uma casa limpa é mais importante do que uma casa cheia de gente, uma casa cheia de amor, de alegria, da minha família? Então hoje em dia eu já penso muito mais em como que eu vou usar o meu corpo, sabe? Se eu vou me matar fazendo aquela faxina louca, sabe? De lavar, né, dos pés à cabeça, com
água e sabão para todo lado, e depois eu não consegui dormir de noite porque eu tô com dor. Até onde vai, né, o nosso... até onde é necessário, né, forçar demais o nosso corpo. E em outras coisas também, no que eu quero gastar o meu tempo, no meu dia a dia. Eu quero deixar um legado para trás, eu quero cumprir o meu propósito. E eu acredito que através da doença, Deus está me direcionando a fazer coisas que talvez antes eu não teria feito, porque estava tudo bem e eu não tinha tempo para isso. Faça as pazes com a doença, cuide-se muito e cuide daqueles que você ama. Oi, gente. Meu nome é Érica Maria Fernandes, eu tenho 36 anos, sou assistente de venda sênior e tenho artrite reumatoide. Eu sou Paula, tenho 38 anos, sou professora e tenho artrite reumatoide. Meu nome é Andréia, tenho 48 anos, sou portadora de artrite reumatoide e aposentada por invalidez. Oi, eu sou a Tamires, eu tenho 31 anos, eu sou enfermeira e eu tenho artrite reumatoide. Oi, eu me chamo Miriam Vieira Barros, eu tenho 28 anos, sou enfermeira, assistente social e agora estudante de medicina também e tenho artrite reumatoide. Olá, meu nome é Silmara, eu tenho 52 anos, sou diretora de escola, tive o diagnóstico da artrite reumatoide. Melanie, tenho 38 anos, sou técnica em nutrição e dietética, eu tenho artrite reumatoide. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana, tenho 44 anos, sou professora de educação infantil. Também sou formada em ciências biológicas. Hoje eu sou autônoma e trabalho no setor de vendas e sou portadora de artrite reumatoide. Eu, Anne, tenho 42 anos, sou aposentada e tenho artrite reumatoide. Meu nome é Sara, tenho 35 anos, sou professora e tenho artrite reumatoide. E é isso. Quem vê cara, não vê artrite.